Você tem 5 dias para sair daqui, gritou meu genro. Mas à noite eu preparei uma surpresa para ele. Meu nome é Sérgio Vieira, tenho 59 anos, e essa é a história de como meu próprio genro tentou me expulsar da minha própria casa. Ou melhor, da casa da minha esposa. Mas calma, que essa história tem reviravoltas que nem eu imaginava que ia viver. Era uma terça-feira de outubro em Campinas. Lembro bem porque tinha acabado de chegar de uma corrida longa, lá do Cambuí até o aeroporto de Viracopos. O sol estava se pondo, aquele laranja forte que pinta o céu do interior paulista no fim da tarde. Eu estava cansado, mas era um cansaço bom, sabe? Daqueles que a gente sente depois de um dia honesto de trabalho. Quando estacionei minha Civic prata na garagem, já dava para ouvir o som alto vindo de dentro de casa. Música eletrônica, daquelas que fazem as paredes tremerem. Respirei fundo. Gustavo estava em casa. Meu genro, Gustavo Ribeiro. 30 anos. Gerente em uma multinacional de tecnologia aqui de Campinas, e com um ego do tamanho do Bandeirantes. Ele morava ali com minha filha Ana Maria há uns 8 meses. No começo foi até tranquilo, mas com o tempo, o rapaz foi se sentindo dono do pedaço. Entrei pela porta da cozinha como sempre faço. A casa era grande, 3 andares, num condomínio fechado na região do Taquaral. Fátima, minha esposa, tinha comprado ali há 15 anos, quando o negócio dela de logística decolou. Ela sempre foi a cabeça financeira da família, e eu nunca tive problema com isso. Cada um tem seu talento, seu momento. Coloquei as chaves no gancho, tirei os sapatos e fui direto para o meu quarto no térreo. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar o cansaço do trânsito pesado da Amoreiras. Vesti uma roupa confortável e desci para a cozinha preparar algo simples para jantar. A casa estava vazia, exceto pelo barulho que vinha da sala. Fátima estava viajando como de costume. Dessa vez era São Paulo, reuniões com fornecedores. Ana Maria provavelmente estava no quarto dela, no 2º andar. Fiz um sanduíche natural, peguei um suco de laranja e sentei na mesa da cozinha. Eram quase 10 da noite, quando o volume da TV aumentou ainda mais. As paredes literalmente vibravam. Me levantei devagar e fui até a sala. Gustavo estava esparramado no sofá, cerveja na mão, assistindo algum filme de ação. Nem olhou para mim quando entrei. Gustavo, disse, mantendo a voz calma. Filho, já tá tarde. Dá para baixar um pouco o volume? Ele virou o rosto para mim com aquela expressão que eu já conhecia bem. Desprezo. Puro desprezo. Sério, Sérgio? Você vai começar? Não estou começando nada. Só pedi educação. São 10 da noite. Amanhã eu trabalho cedo. Ele soltou uma risada curta, amarga. Trabalho? Você chama aquilo de trabalho? Ficar dirigindo Uber igual qualquer Zé Mané? Senti o sangue subir, mas respirei. Não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de comentário. É um trabalho honesto, Gustavo, e essa casa precisa de respeito. Respeito? Ele se levantou do sofá, a cerveja quase caindo da mão. Você quer falar de respeito? Você que vive de favor na casa da sua mulher, que não consegue nem bancar as próprias contas? Gustavo, abaixa o tom de voz. Não vou abaixar nada. Ele deu 2 passos na minha direção. Você acha que é o quê? O dono da casa? Você não é nada, é um peso morto. Um velho fracassado que ficou para trás enquanto todo mundo seguiu em frente. Foi nesse momento que ouvi passos na escada. Ana Maria desceu de roupão, os cabelos presos num coque. Ela olhou para mim, depois para o namorado. Gustavo, para com isso. Para nada, Ana. Seu pai precisa entender o lugar dele nessa casa. Ele apontou o dedo na minha direção. Você não manda em nada aqui, Sérgio. Essa casa é da Fátima e ela não tá nem aí para você. Vocês só são casados no papel. Cada palavra era uma facada. Não pela verdade nelas, porque realmente Fátima e eu tínhamos apenas um casamento formal há anos, mas pela crueldade, pela forma como ele cuspia aquilo na minha cara. Gustavo, chega! Ana Maria tentou segurar o braço dele. Não, não chega! Ele se soltou dela e deu mais um passo na minha direção. Ficamos cara a cara. Eu podia sentir o cheiro de álcool no hálito dele. Você sabe o que eu acho? Acho que você deveria sair daqui, dar espaço para quem realmente constrói alguma coisa na vida. Essa não é sua decisão, respondi, mantendo a voz firme. Não? Então vou tornar minha decisão. Ele abriu um sorriso cruel. Você tem 5 dias para arrumar suas coisas e sair daqui.
5 dias, Sérgio. Depois disso, eu mesmo coloco suas malas na rua. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Olhei para Ana Maria, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas minha filha apenas desviou o olhar, os braços cruzados, e subiu as escadas de volta para o quarto. Aquele silêncio dela doeu mais que todas as palavras do Gustavo juntas. Ele voltou para o sofá, pegou o controle remoto e aumentou ainda mais o volume, como se eu não existisse mais ali. Subi para o meu quarto devagar, cada degrau pesando mais que o anterior. Fechei a porta, sentei na beirada da cama e olhei pela janela. Campinas brilhava lá fora, as luzes do taquaral piscando ao longe. 5 dias. Ele me deu 5 dias. Peguei meu celular na mesa de cabeceira e olhei para a lista de contatos. Passei o dedo pela tela até encontrar um nome que não via há alguns meses. Maurício Andrade. Meu amigo de mais de 30 anos. Colega dos tempos em que eu não era só um motorista de Uber. Dos tempos em que eu assessorava as maiores empresas do país em estratégias financeiras. Dos tempos em que meu nome abria portas que gente como Gustavo nem sonhava que existiam. Maurício era cofundador e um dos principais acionistas da Tech Vision Brasil, uma das maiores multinacionais de tecnologia da América Latina. Ele morava em Miami agora, mas visitava as filiais brasileiras regularmente. A filial de Campinas, onde Gustavo trabalhava. Olhei para o telefone por um longo minuto. Não era meu estilo fazer isso. Nunca foi. Sempre resolvi meus problemas de frente, com honestidade e trabalho duro. Mas havia limites. E meu genro tinha acabado de cruzar todos eles. Não liguei naquela noite. Ainda não. Antes de qualquer coisa, eu precisava ter certeza. Precisava saber se aquilo tinha sido só o álcool falando, ou se Gustavo realmente acreditava que podia me humilhar daquele jeito. Deitei na cama, mas o sono não veio fácil. Lá embaixo, o som da TV continuava alto, invadindo até meu quarto, como um lembrete constante de que, na cabeça daquele rapaz, eu não merecia nem paz. Mas uma coisa ele não sabia. Subestimar as pessoas é sempre um erro. E quanto mais alta a queda que você prepara para o outro, maior o tombo que você mesmo pode levar. Enquanto olhava para o teto escuro do quarto, uma única certeza tomou forma na minha mente. Aqueles 5 dias iam ser muito interessantes mesmo. Acordei na quarta-feira com aquele aperto no peito que a gente sente quando sabe que algo mudou, e não para melhor. O sol já entrava forte pela janela do meu quarto, mas a casa estava em silêncio. Um silêncio diferente, pesado. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira. 7h15 da manhã. Levantei, fiz a cama com cuidado, como sempre faço, e desci para a cozinha. O cheiro de café não tinha. Ninguém tinha preparado nada. Gustavo e Ana Maria provavelmente ainda estavam dormindo. Coloquei a água para ferver, peguei o pó de café no armário e preparei tudo devagar, pensando. A noite anterior ainda ecoava na minha cabeça. 5 dias. As palavras dele vinham e voltavam, junto com o olhar de Ana Maria desviando do meu. Minha filha. 27 anos, formada em administração, trabalhando no escritório da mãe. Eu lembrava quando ela era pequena, quando corria pela casa me chamando de paizão, quando sentava no meu colo para eu contar histórias antes de dormir. Quando foi que tudo mudou? Eu sabia quando. Foi quando comecei a dizer não. Fátima sempre teve dificuldade com limites. Ela cresceu pobre, lutou muito para construir o império que tem hoje, e quando Ana nasceu, jurou que a filha nunca ia passar pelo que ela passou. Então mimou, muito, e eu deixei por anos, mas tem uma hora que mimo vira desrespeito, e foi quando percebi isso, uns 3 anos atrás, que comecei a falar. Ana, você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro. Ana, não é assim que se trata as pessoas. Ana, responsabilidade não é opcional. Ela odiou. E Fátima, mesmo concordando comigo em teoria, não me apoiava na prática. Então, Ana começou a me ver como o vilão, o chato, o pai que não entendia nada. Quando Gustavo apareceu há 2 anos, ele foi a válvula de escape perfeita. Alguém que concordava com ela em tudo, que alimentava a ideia de que eu era ultrapassado, rígido demais, que não entendia os jovens de hoje. Tomei meu café sozinho, olhando pela janela da cozinha. O jardim dos fundos estava bonito. As flores que eu mesmo plantei meses atrás estavam viçosas.
rosas, jasmins, um pé de pitanga que dava frutos doces. Terminei o café, lavei a xícara, peguei as chaves do carro e saí. Tinha corridas para fazer. A vida não para só porque alguém te desrespeitou. Liguei o app da Uber e em menos de 5 minutos já tinha uma solicitação. Um casal jovem, precisando ir do Cambuí até o shopping Iguatemi. Aceitei. O trânsito estava pesado na Avenida Norte-Sul, como sempre naquele horário. Campinas acordava devagar, mas acordava barulhenta. Buzinas, motos serpenteando entre os carros, o calor de outubro já prometendo um dia quente. Bom dia, cumprimentei o casal quando entraram no carro. Bom dia, responderam simpáticos. Gosto dessa parte do trabalho. Conhecer pessoas, ouvir histórias. Às vezes a pessoa só quer silêncio, e tudo bem. Outras vezes ela quer conversar e eu ouço. Aprendi muito nesses últimos anos dirigindo. Aprendi que todo mundo tem uma batalha invisível, um peso que carrega. Deixei o casal no shopping e segui para a próxima corrida. E para a próxima, e para a próxima. Foi lá pela 1 da tarde, enquanto esperava numa fila de carros perto do terminal rodoviário, que meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Sérgio? É você? A voz era feminina, meio hesitante. Sim. Quem fala? É a Denise. Denise Moraes. Você se lembra de mim? Denise Moraes. O nome demorou uns segundos para clicar, mas quando clicou veio com tudo. Denise, a secretária executiva do Maurício nos velhos tempos da consultoria. Eficiente, organizada e com uma memória fotográfica impressionante. Denise, claro que lembro. Como você tá? Tô bem, Sérgio. Ouvi dizer que você tá dirigindo Uber agora, verdade? É verdade, sim, respondi, sem vergonha nenhuma. Aposentei da consultoria e quis fazer algo diferente. Gosto da liberdade. Que legal! Ela parecia genuína. Olha, eu tô te ligando porque o Maurício vai estar em Campinas semana que vem. Ele pediu para eu entrar em contato com você, marcar um almoço. Faz tempo que vocês não se veem, né? Semana que vem. 4 dias. Um dia antes do prazo do Gustavo acabar. Faz tempo mesmo, concordei. O cérebro já trabalhando rápido. Que dia ele chega? Segunda-feira. Ele vai ficar a semana toda por aqui, visitando a filial, resolvendo umas coisas. Que tal terça na hora do almoço? Terça. O 6º dia. O dia seguinte ao ultimato. Terça é perfeito, Denise. Ótimo, vou confirmar com ele e te mando a localização do restaurante. Vai ser bom ver vocês dois juntos de novo. Desligamos, e eu fiquei ali, parado no trânsito, segurando o celular. Não tinha sido eu que tinha ligado para o Maurício. Tinha sido ele que tinha me procurado. O universo, às vezes, tem um timing interessante. Voltei para casa lá pelas 7 da noite. Tinha sido um dia cheio, mais de 15 corridas. Estava cansado, mas era aquele cansaço satisfatório de quem produziu. A casa estava iluminada quando estacionei. Entrei pela cozinha de novo e encontrei Ana Maria sentada na mesa, mexendo no celular. Ela levantou os olhos quando me viu, mas não disse nada. Boa noite, filha. Oi, pai. A voz dela era baixa, quase inaudível. Fui até a geladeira. Peguei uma água. O silêncio entre a gente era grosso, palpável. Ana, comecei. Pai, eu não quero conversar sobre ontem. A gente precisa. Não precisa. Ela levantou guardando o celular no bolso. O Gustavo estava estressado, ele bebeu demais, falou coisas que não devia. Mas ele tem razão numa coisa. Olhei para ela, esperando. Essa casa é da mãe. E vocês dois, vocês nem são casados de verdade. Talvez seja melhor mesmo você procurar outro lugar. Cada palavra era uma pedra jogada no meu peito. Ana, eu sou seu pai. Eu sei que você é meu pai. Ela cruzou os braços. Mas isso não significa que você pode ficar aqui para sempre, controlando tudo, enchendo o saco com suas regras. Regras? Soltei uma risada sem humor. Ana, pedir respeito não é ter regras. Pedir educação não é controlar. Você não entende. Ela balançou a cabeça. Você nunca entende. Então me explica. Me faz entender. Ela ficou em silêncio por um momento, e por um segundo eu vi a menina que ela era antes. A menina que me contava tudo, que confiava em mim. Mas o momento passou rápido. Esquece, pai, só procura outro lugar para ficar, tá? Vai ser melhor para todo mundo. Ela saiu da cozinha e subiu as escadas.
Ouvi a porta do quarto dela bater lá em cima. Fiquei ali, sozinho na cozinha, com a garrafa de água na mão. Olhei ao redor. Aquela casa tinha tantas memórias, tantos momentos bons, mas agora parecia estranha, fria, como se eu fosse um invasor no meu próprio lar. Subi para o meu quarto, tomei banho e deitei. Peguei o celular e abri a conversa com Maurício no WhatsApp. A última mensagem era de 3 meses atrás. Ele me mandando feliz aniversário. Comecei a digitar uma mensagem, mas parei. Apaguei tudo. Não precisava escrever nada agora. A Denise já tinha ligado. A reunião já estava marcada. Mas enquanto olhava para a tela do celular, uma pergunta não saía da minha cabeça. Eu realmente ia fazer isso? Ia usar minha amizade com Maurício para atingir meu genro? A resposta veio rápida. Não era sobre atingir ninguém. Era sobre ensinar uma lição, que a vida mais cedo ou mais tarde ia ensinar de qualquer jeito. Gustavo pisava nas pessoas porque achava que podia, porque achava que cargo, dinheiro e arrogância davam esse direito. Alguém precisava mostrar para ele que não. E se esse alguém fosse eu, então que fosse. Apaguei a luz do quarto e fechei os olhos. Lá fora, Campinas continuava viva. Os sons da cidade nunca paravam completamente. E aqui dentro, um homem de 59 anos planejava em silêncio como recuperar sua dignidade. Faltavam 4 dias. Quinta-feira amanheceu nublado, aquele clima típico de Campinas em outubro, quando a chuva ameaça, mas não cai. Saí cedo, antes mesmo de qualquer um acordar na casa. Não queria cruzar com Gustavo ou Ana Maria. Não ainda. Parei num boteco na Avenida Orozimbo Maia e tomei café da manhã. Pão na chapa, café preto, suco de laranja. O dono do lugar, seu Osvaldo, já me conhecia. E aí, Sérgio? Corridas boas hoje? Vamos ver, seu Osvaldo. O dia está começando. Sentei num canto, vendo o movimento da avenida pela janela. Ônibus lotados, gente correndo para o trabalho, a vida acontecendo. E ali, naquele boteco simples, me peguei pensando em como tudo tinha mudado nos últimos anos. Tem gente que acha que eu caí na vida, que largar uma carreira brilhante de consultor financeiro para dirigir Uber foi desistir, foi fracassar. Gustavo achava isso. Ana Maria provavelmente também. Mas eles não sabiam a história toda. Eu comecei do zero. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira. Cresci em Sumaré, cidade vizinha daqui, numa casa simples de 3 cômodos. Estudei em escola pública, sempre fui bom com números. Matemática era fácil para mim, parecia que eu via padrões onde os outros só viam confusão. Consegui uma bolsa para fazer economia na PUC Campinas. Foram 4 anos duros, trabalhando de dia, estudando de noite. Mas eu queria mais. Queria provar que um menino de Sumaré podia chegar longe. E cheguei. Depois da faculdade entrei numa consultoria pequena. Era o cara que fazia os cálculos, montava as planilhas, ficava até tarde revisando projeções. Em 2 anos, me promoveram. Em 5, eu já era sócio. Foi nessa época que conheci o Maurício Andrade. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos com uma ideia maluca: montar uma empresa de tecnologia no Brasil quando ninguém acreditava que isso podia dar certo aqui. Ele precisava de alguém que entendesse de finanças, de planejamento estratégico, de como fazer o dinheiro render. Me contratou como consultor exclusivo. Passamos 6 meses trancados num escritório apertado no centro de Campinas. Eu, ele e mais 3 engenheiros, montando o plano de negócios da TechVision. Eu montei toda a estrutura financeira, consegui os primeiros investidores, negociei com bancos. A empresa explodiu. Em 10 anos, virou uma das maiores da América Latina. E eu continuei sendo consultor. Assessorei outras empresas, fiz fortuna, construí reputação. Meu nome era respeitado no mercado. Quando Sérgio Vieira assinava um relatório, investidores confiavam. Bancos abriam portas. Conheci Fátima numa dessas consultorias. Ela tinha uma empresa pequena de logística e precisava de ajuda para crescer. Me apaixonei pela determinação dela, pela força, pela forma como ela não aceitava não como resposta. Casamos rápido. Ana Maria nasceu 1 ano depois. Foram anos bons. Intensos, mas bons. Fátima cresceu, eu crescia junto. A gente era parceiro em tudo. Mas tem um preço para esse tipo de vida. Viagens constantes, reuniões que duravam madrugada adentro, fins de semana sacrificados.
Eu perdi aniversários da Ana, perdi apresentações na escola, perdi jantares em família. E quando você perde essas coisas, você perde conexão. Fátima e eu fomos nos distanciando. Não foi dramático, não teve traição nem briga feia. Foi um distanciamento silencioso, gradual. A gente virou colegas de quarto, depois apenas pessoas que dividiam o mesmo endereço. Há 6 anos, sentamos para conversar. Foi maduro, honesto. A gente não se amava mais como casal, mas havia respeito. E havia Ana Maria, que na época tinha 21 anos. Decidimos continuar casados no papel por questões práticas, impostos, planos de saúde, herança. Mas emocionalmente, cada um seguiu seu caminho. Fátima mergulhou ainda mais no trabalho. Eu comecei a questionar tudo. Para que todo aquele dinheiro se eu não tinha tempo de viver? Para que aquele status se eu mal via minha filha crescer? Para que aquele reconhecimento se no fim do dia eu estava sozinho? Então, aos 55 anos, eu fiz algo que chocou todo mundo. Me aposentei. Vendi minha parte na consultoria, investi bem o dinheiro e simplesmente parei. Maurício achou que eu tinha enlouquecido. Fátima não entendeu. Ana Maria ficou confusa. Pai, você vai fazer o que da vida? Vou viver, filha. Só isso. Viver. Comprei um carro confortável e comecei a dirigir Uber. Não porque eu precisava do dinheiro. Eu tinha investimentos, tinha renda passiva, tinha economias que me sustentariam por décadas. Mas eu queria algo simples, algo que me conectasse com pessoas de novo. E eu amei. Amei a liberdade de acordar e decidir se eu queria trabalhar ou não. Amei as conversas com passageiros, cada um com sua história. Amei redescobrir Campinas, cada bairro, cada rua, cada canto da cidade onde eu nasci. Mas para os outros, especialmente para Ana Maria e depois para o Gustavo, eu tinha virado um fracassado, um velho que tinha desistido, um peso morto. Terminei meu café e paguei a conta para o seu Osvaldo. O dia já estava mais claro, o sol forçando passagem entre as nuvens. Liguei o app e aceitei a primeira corrida. Uma senhora precisando ir do centro até o Hospital das Clínicas. Ela entrou com dificuldade, arrastando uma sacola de exames. Bom dia, dona. Sebastiana, ela completou, ajeitando-se no banco de trás. Bom dia, moço. Consulta? Exames? Controle de pressão? A gente fica velho e o corpo vai cobrando, né? Sorri pelo retrovisor. A gente não fica velho, dona Sebastiana. A gente fica experiente. Ela riu de uma risada gostosa de quem já viveu muito. Gostei dessa. Experiente. Vou usar. Levei ela até o hospital. Ajudei com a sacola. Desejei boa sorte nos exames. Ela me deu uma gorjeta que eu nem pedi. E um Deus te abençoe que aqueceu o peito. Era disso que eu gostava. Desses momentos simples, verdadeiros. O dia passou rápido. Fiz 15 corridas. Conversei com executivos, estudantes, turistas, trabalhadores. Cada um me deu um pedaço da cidade, um pedaço da vida. Quando voltei para casa já era noite. Fátima tinha chegado de viagem e estava na sala, no sofá, mexendo no notebook. Ela levantou os olhos quando me viu. Oi, Sérgio. Oi, Fátima. Como foi a viagem? Cansativa, mas produtiva. Ela fechou o notebook. Senta aqui um pouco. Preciso falar com você. Meu estômago apertou. Sentei na poltrona em frente a ela. A Ana me contou o que aconteceu. Claro que contou. E eu imaginava qual versão ela tinha contado. E? Fátima suspirou. Sérgio, você sabe que essa casa é minha. Legalmente, é minha. Eu sei. E você sabe que a gente não é casado de verdade há anos. Também sei. Ela ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Não acho certo o Gustavo ter falado com você daquele jeito. Ele foi grosseiro, ele foi desrespeitoso. Mas ela fez uma pausa. Talvez ele tenha um ponto. Senti como se tivesse levado um soco. Que ponto? Que talvez seja a hora de a gente redefinir isso aqui. Redefinir nossos espaços. A Ana está construindo uma vida com o Gustavo. Eles querem fazer planos, e você morando aqui complica as coisas. Complica como? Por eu pedir respeito? Por eu não aceitar ser tratado como lixo na casa onde eu moro há 20 anos? Não é isso. Fátima esfregou o rosto, cansada. Você sabe que não é isso. Então, o que é, Fátima? Me explica. Ela me olhou nos olhos, e por um momento vi ali a mulher que eu tinha amado. Forte, decidida, mas também cansada. É que talvez todo mundo ia ficar melhor
se você tivesse seu próprio espaço, sua própria vida, sem depender de mim, sem ficar nessa posição estranha. Eu não dependo de você, mas você mora na minha casa. A frase ficou pendurada no ar entre nós dois. Então é isso? Você quer que eu saia? Eu não quero que você saia, Sérgio, mas acho que seria melhor. Para você, para mim, para Ana. Me levantei devagar. Meus 59 anos nunca tinham pesado tanto quanto naquele momento. Tá bom, Fátima, vou procurar um lugar. Sérgio. Não, tá tudo bem. Você tá certa. Tá na hora de eu ter meu próprio espaço mesmo. Subi pro meu quarto e fechei a porta. Sentei na beirada da cama e olhei ao redor. Aquele quarto tinha sido meu refúgio por tantos anos, mas agora parecia uma cela, um lugar onde eu não era mais bem-vindo. Peguei o celular e abri o WhatsApp. Fui até o contato do Maurício e finalmente escrevi. Maurício, a Denise me ligou, terça-feira tá confirmado. Mal posso esperar para te ver, amigo. Tenho histórias para te contar. A resposta veio em segundos. Sérgio, também tô ansioso. Faz tempo demais. Te mando a localização do restaurante amanhã. Um abraço, irmão. Deitei na cama e fechei os olhos. Faltavam 3 dias para o prazo do Gustavo e 4 dias para ele descobrir quem eu realmente era. Sexta-feira chegou com sol forte e aquele calor de outubro que faz o asfalto brilhar. Acordei cedo de novo, mas dessa vez não saí correndo. Fiquei sentado na beirada da cama, olhando pela janela, pensando, Fátima tinha razão em uma coisa. Eu precisava sair daquela casa, mas não porque alguém estava me expulsando, porque eu merecia ter meu próprio espaço, minha própria paz. Um lugar onde eu não fosse tolerado, mas onde eu pertencesse. Tomei banho, me vesti e desci. A casa estava vazia. Fátima já tinha saído para o escritório. Ana Maria e Gustavo provavelmente ainda dormiam. Era quase 9 da manhã. Fiz café, sentei na mesa da cozinha e abri o celular. Comecei a procurar apartamentos para alugar em Campinas. Nada muito grande. 1 ou 2 quartos. Algum lugar tranquilo, talvez perto do Cambuí ou do Taquaral. Estava anotando alguns telefones quando ouvi passos na escada. Gustavo desceu de bermuda e camiseta, o cabelo despenteado. Ele me viu e franziu a testa. Ainda tá aqui? Respirei fundo. Não ia morder a isca. Bom dia, Gustavo. Ele foi direto para a geladeira, pegou o suco, tomou direto da caixa. Nem se deu ao trabalho de pegar um copo. Só lembrando que faltam 3 dias, disse, limpando a boca com as costas da mão. Eu não esqueci. Ótimo. Porque se no domingo você ainda estiver aqui, eu vou começar a colocar suas coisas na garagem. Ele falou isso com uma naturalidade assustadora, como se estivesse comentando sobre o tempo. Gustavo, você acha mesmo que tem esse direito? Direito? Ele soltou uma risada. Sérgio, velho, acorda pra vida. Quem tem direito aqui é quem faz alguma coisa, quem constrói, quem ganha dinheiro de verdade. E você acha que ganha dinheiro de verdade? Eu sei que ganho. Trabalho numa multinacional, tenho um cargo que a maioria das pessoas nunca vai ter. Eu sou alguém. Você? Você é um motorista de Uber. Ele disse, motorista de Uber, como se estivesse dizendo lixeiro ou mendigo, com desprezo puro. E o que tem trabalhar como motorista de Uber? O que tem? Ele cruzou os braços. Tem que é coisa de perdedor, de quem não conseguiu se manter relevante. Você acha que eu vou acabar assim? Dirigindo para ganhar trocados? Nunca. A vida dá muitas voltas, Gustavo. Eu sei. Você vai me dar aquele papo de velho sobre humildade, sobre respeito, sobre não saber o dia de amanhã. Poupa, Sérgio. Eu sei exatamente onde vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10. Eu tenho planos, tenho ambição, coisa que você obviamente não tinha. Ana Maria apareceu na porta da cozinha ainda de pijama. Gustavo, para. Para nada, amor. Seu pai precisa ouvir isso. Ele acha que ainda é importante, que ainda manda em alguma coisa. Mas não é. Ele é passado. E passado a gente deixa para trás. Olhei para Ana Maria, procurando algum sinal de que minha filha ainda estava ali, em algum lugar dentro daquela mulher que eu não reconhecia mais. Mas ela só desviou o olhar e saiu da cozinha. Gustavo deu um tapinha no meu ombro condescendente. 3 dias, Sérgio, aproveita para ir procurando um lugarzinho aí. Talvez uma kitnet, sei lá. Algo dentro do seu orçamento. Ele saiu da cozinha assobiando, como se tivesse acabado de ganhar uma discussão. Fiquei ali sozinho com o café esfriando na minha frente. E pela primeira vez em toda aquela situação, senti raiva. Não tristeza,
não decepção. Raiva mesmo. Raiva de estar sendo tratado assim. Raiva de minha filha não ter coragem de me defender. Raiva de ter me tornado invisível na minha própria casa. Peguei o celular e liguei o app do Uber. Precisava sair dali. Precisava espairecer. A primeira corrida do dia foi uma executiva indo para o aeroporto. Ela estava tensa, falando ao telefone sobre uma reunião importante em São Paulo. Deixei ela em paz. Só foquei em dirigir bem. A segunda foi um casal de idosos indo para o centro. Eles estavam celebrando 50 anos de casados e iam almoçar num restaurante antigo da cidade. Conversaram o trajeto inteiro, rindo, lembrando histórias. Olhei para eles pelo retrovisor e pensei, é isso que deveria ser. Companheirismo, respeito, amor que envelhece junto. Fiz mais umas 10 corridas durante o dia. Cada uma me deu um respiro, uma pausa daquela casa que não era mais minha. Já estava anoitecendo quando parei num posto de gasolina na Amoreiras para abastecer. Enquanto esperava, meu celular tocou. Número de Campinas que eu não conhecia. Alô? Sérgio Vieira? Sim, quem fala? Aqui é o Pedro Cunha, da TechVision. O senhor se lembra de mim? Pedro Cunha. O nome me fez voltar anos. Pedro tinha sido estagiário na época em que eu assessorava Maurício. Um rapaz esforçado e inteligente que fazia perguntas certas. Pedro, claro que lembro, como você tá? Tô bem. Olha, o Maurício me pediu para te ligar. Ele tá confirmando o almoço de terça, meio-dia, no terraço gastronômico, lá no Galeria. Você conhece? Conheço, sim. Perfeito. Ele também pediu para eu te avisar que vai levar o Ricardo Santos, o atual CEO daqui da filial de Campinas. Vai ser praticamente uma reunião de veteranos, sabe? Pedro riu. O Maurício tá animado para te ver. Eu também tô. Mais alguma coisa que você precise? Não, só agradeço o contato, Pedro. Imagina, você sempre foi gente boa comigo na época do estágio. Fez diferença. Até terça, então. Desligamos e eu fiquei ali, parado no posto, com a mangueira do combustível na mão. Ricardo Santos, o CEO da TechVision Campinas. O chefe do chefe do chefe do Gustavo. Um sorriso nasceu no meu rosto. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem acabou de perceber que as peças do tabuleiro estavam se posicionando sozinhas. Terminei de abastecer e voltei para casa. Já era noite quando cheguei. A sala estava iluminada, ouvia vozes lá dentro. Entrei pela cozinha, como sempre, mas parei perto da porta da sala quando ouvi meu nome. O Sérgio acha que é melhor que todo mundo. Era a voz do Gustavo. Mas no fim é só um velho teimoso que não aceita que o tempo dele passou. Gustavo, não fala assim do meu pai. Ana Maria, finalmente. Por quê? É a verdade. Olha, amor, eu sei que ele é seu pai e tal, mas sejamos realistas. O homem teve uma vida boa e jogou tudo fora. E agora quer ficar aqui, de favor, te usando como escudo. Ele não tá me usando. Tá sim. Ele sabe que a Fátima não ia fazer nada porque você ia se sentir mal, mas chega uma hora que a gente precisa ser prático. E eu tô sendo. Ele precisa sair, arranjar a vida dele, e a gente precisa ter nosso espaço. Silêncio. 3 dias, Ana. Em 3 dias ele sai, e a gente finalmente vai poder viver do jeito que a gente quer. Não ouvi a resposta dela. Não quis ouvir. Subi direto pro meu quarto e fechei a porta. Sentei na beirada da cama, as mãos tremendo um pouco. Não de medo, de expectativa. Terça-feira estava chegando, e com ela, uma virada que Gustavo jamais veria vindo. Porque o problema de pessoas arrogantes é esse. Elas acham que sabem tudo, que veem tudo, que controlam tudo. Mas a verdade é que quando você passa a vida pisando nos outros, você para de olhar ao redor, para de prestar atenção em quem realmente importa. E aí, quando menos espera, o chão some debaixo dos seus pés. Sábado amanheceu e acordei com uma clareza que não sentia há dias. Faltavam 2 dias para o prazo do Gustavo e 3 dias para o almoço com Maurício. Decidi que ia aproveitar aquele fim de semana fazendo algo que eu não fazia há muito tempo: cuidar de mim. Não ia ficar na casa esperando o próximo confronto, não ia dirigir. Ia simplesmente viver. Saí cedo e fui até o Parque Portugal, ali perto do Taquaral. O sol estava nascendo, ainda não tinha muito movimento. Caminhei pela pista, respirando o ar fresco da manhã, ouvindo os passarinhos, vendo os primeiros corredores passarem. Sentei num banco perto do lago e fiquei ali, só observando. Famílias chegando, crianças correndo,
casais de mãos dadas. A vida acontecendo em câmera lenta, sem pressa. Foi ali, naquele banco, que tomei uma decisão. Não importava o que acontecesse na terça-feira. Eu ia sair daquela casa de qualquer jeito. Não porque estava sendo expulso, mas porque eu merecia paz. Fiquei no parque até quase meio-dia. Depois fui almoçar num restaurante por quilo ali perto, daquele simples comida caseira boa. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Me senti em casa. À tarde, passei numa imobiliária e peguei alguns folhetos de apartamentos para alugar. A moça que me atendeu era simpática. Mostrou várias opções. Um apartamento pequeno no Cambuí chamou minha atenção. Um quarto, sala, cozinha, área de serviço. Vista para a rua arborizada. Agendei uma visita para segunda-feira. Voltei para casa no fim da tarde. A casa estava vazia. Fátima tinha deixado um bilhete na geladeira. Saí com amigas. Volto tarde. Gustavo e Ana Maria não estavam. Melhor assim. Aproveitei o silêncio. Cozinhei um macarrão simples. Coloquei um filme antigo para assistir, daqueles preto e branco que meu pai adorava. Fiquei ali, no meu canto, em paz. Domingo foi parecido. Acordei, fiz um café reforçado, li o jornal inteiro. Depois fui visitar minha mãe, que morava num condomínio de idosos em Sumaré. Dona Helena tinha 83 anos, lúcida como sempre, mas com o corpo já cansado. Ela abriu a porta do apartamento dela e me deu aquele abraço apertado que só mãe sabe dar. Meu filho, que surpresa boa! Oi, mãe, vim fazer uma visitinha. Entramos, ela me ofereceu café, biscoito, suco. A mesa dela sempre tinha comida, mesmo morando sozinha. E aí, como tá a vida? Ela perguntou, me servindo café numa xícara florida. Tá mudando, mãe. Ela me olhou com aqueles olhos que viam além das palavras. Mudando como? Contei tudo. Sobre o Gustavo, sobre Ana Maria, sobre Fátima, sobre o ultimato. Ela ouviu em silêncio, mexendo o café dela, só balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou fundo. Esse menino precisa aprender uma lição. Vai aprender, mãe. E a Ana? Ela franziu a testa. Como é que ela deixa o namorado tratar você assim? Ela se perdeu no caminho, mãe. Acontece. Não devia acontecer. Você é o pai dela. Dona Helena pegou minha mão. Sérgio, escuta o que eu vou te falar. Você sempre foi um homem bom, trabalhador, honesto, respeitador. O problema é que hoje em dia ser bom é visto como ser fraco. As pessoas confundem humildade com fraqueza, mas não é. Eu sei, mãe. Você vai sair dessa casa? Vou. Já tô procurando apartamento. E tá certo. Você merece ter seu canto. Seu pai, Deus o tenha, sempre dizia: Helena, o homem precisa de um lugar onde ele seja rei. E você vai ter o seu reininho, vai ver. Ficamos conversando a tarde toda. Ela me contou histórias antigas, de quando eu era criança, de quando meu pai ainda era vivo. Me lembrou de quem eu era, de onde eu vim. Quando me despedi, no fim da tarde, ela me segurou no portão. Sérgio, só mais uma coisa. Fala, mãe. Não deixe esse menino te fazer sentir pequeno. Você é gigante. Só que tem gigante que não precisa gritar para mostrar o tamanho. Beijei a testa dela e voltei para Campinas com o coração mais leve. Cheguei em casa quando já estava escurecendo. Dessa vez, a casa estava cheia. Fátima na sala, Ana Maria na cozinha e a voz do Gustavo vinha lá de cima. Entrei discreto, cumprimentei Fátima com um aceno, peguei uma água na geladeira. Ana Maria estava fazendo jantar, mas não olhou na minha direção. Pai, ela começou ainda de costas. Sim, amanhã é segunda. Eu sei. E terça é o último dia. Eu sei disso também, Ana. Ela se virou, finalmente me encarando. Você já procurou lugar? Já. Vou visitar um apartamento amanhã. Alguma coisa passou no rosto dela. Alívio? Tristeza? Não deu para saber. É bom que você já está se organizando. Sempre fui organizado, filha. Você sabe disso. O silêncio entre nós era pesado. Eu queria dizer tanta coisa. Queria perguntar como a gente tinha chegado ali, quando foi que eu tinha me tornado o vilão da história dela, quando foi que ela tinha parado de confiar em mim, mas não disse nada. Só peguei minha água e subi para o quarto. Gustavo estava no corredor mexendo no celular. Quando me viu, deu aquele sorriso arrogante. Último dia na casa, velho. Amanhã à noite você já era. A gente se vê amanhã, Gustavo. A gente se vê. Aliás, não.
Porque quando eu chegar do trabalho você já vai ter saído, né? Então acho que é um adeus. Ele estendeu a mão zoando. Olhei para a mão dele, depois para a cara dele. Não é adeus, Gustavo. É até breve. A expressão dele mudou um pouco, confusão passando rápido. Tanto faz, só sai logo. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Deitei na cama e peguei o celular. Abri o WhatsApp e reli a última mensagem do Maurício. Amanhã às 18h te mando a localização certinha. Mal posso esperar, Sérgio. Vamos colocar o papo em dia. Respondi. Também não vejo a hora, amigo. Até terça. Olhei para o teto do quarto. Aquele era meu último domingo dormindo ali. Minha última noite como morador daquela casa que tinha sido minha por 20 anos. E sabe o que eu senti? Alívio. Porque finalmente eu estava entendendo. Não era sobre provar nada para Gustavo. Não era sobre reconquistar Ana Maria. Não era nem sobre Fátima. Era sobre mim. Sobre recuperar minha dignidade. Sobre lembrar que eu não era definido por onde eu morava ou por como os outros me viam. Eu era Sérgio Vieira, 59 anos. Ex-consultor financeiro que ajudou a construir impérios. Amigo de pessoas poderosas. Homem que escolheu simplicidade, não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para não precisar provar nada. E amanhã, Gustavo ia começar a descobrir isso. Dormi tranquilo naquela noite. Melhor do que tinha dormido em semanas. Segunda-feira, o último dia do prazo. Acordei às 6 da manhã com o celular tocando. Era a moça da imobiliária. Seu Sérgio? Bom dia. É sobre o apartamento que o senhor se interessou. Surgiu outro interessado e ele quer fechar hoje. O senhor ainda tem interesse? Olhei ao redor do meu quarto. As paredes que eu conhecia de cor, a janela pela qual eu via Campinas acordar todo dia. Tenho sim. Que horas posso ver? O senhor pode vir agora, às 7? Assim a gente já adianta. Pode ser, tô saindo. Me arrumei rápido, desci e saí sem tomar café. A cidade ainda estava acordando, o trânsito leve. Cheguei no Cambuí em 15 minutos. O apartamento era num prédio antigo, mas bem cuidado. Quarto andar sem elevador. A moça já estava esperando na porta. Seu Sérgio, vamos lá? Subimos as escadas. Ela abriu a porta do 42 e entramos. Era pequeno, mas aconchegante. Sala com varanda, cozinha americana, um quarto com armário embutido, banheiro simples, mas limpo. A varanda dava para uma rua arborizada, cheia de ipês amarelos. E aí, o que achou? Olhei ao redor. Aquele espaço era meu. Só meu. Ninguém ia me humilhar ali. Ninguém ia me dar prazos. Ninguém ia me fazer sentir pequeno. Eu quero. Sério? Ótimo. Vou preparar o contrato então. O senhor pode assinar ainda hoje? Posso. E posso me mudar quando? A partir de amanhã mesmo, se quiser. O apartamento tá vazio. Perfeito. 2 horas depois eu estava saindo da imobiliária com o contrato assinado e as chaves no bolso. Meu apartamento. Meu recomeço. Passei o resto da manhã comprando coisas básicas. Roupa de cama, toalhas, alguns utensílios de cozinha. Não ia levar quase nada da casa da Fátima. Queria começar do zero. Voltei para casa lá pelo meio-dia. A casa estava vazia de novo. Subi para o meu quarto e comecei a separar minhas coisas. Roupas, alguns livros, documentos importantes, fotos antigas. Cabia tudo em 3 malas e 2 caixas. 20 anos de vida numa casa, resumidos em 3 malas e 2 caixas. Estava terminando de arrumar, quando ouvi a porta da frente abrir. Vozes. Gustavo e Ana Maria tinham chegado. Desci as escadas carregando uma das malas. Eles estavam na cozinha, almoçando alguma coisa que tinham comprado no caminho. Gustavo me viu com a mala e deu aquele sorriso de vitória. Olha só, já tá indo. Nem precisei cobrar? Já encontrei um apartamento, vou me mudar amanhã cedo. Amanhã? Ele franziu a testa. Hoje é o último dia. O prazo era até terça, não segunda. Mas eu falei para você sair segunda. Não, você falou terça. 5 dias a partir de terça passada. Ele ficou vermelho, irritado. Tanto faz. Você vai sair de qualquer jeito. Vou mesmo. Coloquei a mala perto da porta. Mas vou sair terça de manhã, como combinado. Combinado? Eu não combinei nada com você. Gustavo, Ana Maria segurou o braço dele. Deixa pra lá. Ele já tá indo embora mesmo. Ele bufou, mas não insistiu. Voltei pro quarto e terminei de arrumar. Deixei tudo pronto, as malas alinhadas, as caixas etiquetadas. Ia ser fácil carregar tudo amanhã.
A noite caiu e fiz meu último jantar naquela casa. Um omelete simples, um suco de laranja. Comi na mesa da cozinha, sozinho, em silêncio. Fátima chegou lá pelas 9. Ela me viu sentado ali e parou na porta. Sérgio, oi Fátima, a Ana me disse que você já achou o apartamento. Achei. Me mudo amanhã. Ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Eu também não. Mas é o que é. Você não precisa sair com raiva. Olhei para ela, realmente olhei. Eu não tô com raiva, Fátima. Tô decepcionado. Com você, com a Ana, comigo mesmo. Mas raiva não. O Gustavo foi longe demais. Foi. Mas você deixou. Ana deixou. E eu deixei durante muito tempo. Sérgio... Não, Fátima, tá tudo bem, de verdade. Eu devia ter saído antes. Devia ter tido coragem de começar de novo sem esperar ser empurrado. Então, de um jeito torto, o Gustavo me fez um favor. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados. Você vai ficar bem? Vou. Sempre fiquei. E a gente? A gente continua sendo... amigos, completei. Eu gostaria. Mas depende de você, Fátima. E da Ana. Ela assentiu, se levantou e me deu um abraço. Um abraço de despedida, de encerramento de ciclo. Você é um homem bom, Sérgio. E você é uma mulher forte, Fátima. Só esqueceu de ser forte na hora de defender quem merecia. Ela soltou uma risada triste e saiu da cozinha. Subi para o meu quarto pela última vez. Deitei na cama e peguei o celular. A mensagem do Maurício tinha chegado. Sérgio, amanhã, meio-dia, terraço gastronômico no Galeria. Mesa reservada no nome Tech Vision. Tô levando o Ricardo Santos, CEO daqui. Vai ser ótimo. Abraço. Respondi. Estarei lá e obrigado por tudo, amigo. Desliguei o celular e olhei para o teto. Amanhã ia ser um dia interessante. Muito interessante. Gustavo achava que amanhã seria o dia da minha saída envergonhada. Mas, na verdade, ia ser o dia em que ele descobriria que subestimar as pessoas tem um preço alto. E esse preço estava prestes a ser cobrado. Terça-feira, amanheceu linda. Céu azul, sol brilhante. Aquele clima perfeito de primavera em Campinas. Acordei às 6. Tomei um banho demorado e me vesti com cuidado. Calça social cinza, camisa branca, sapato social. Fazia tempo que eu não me vestia assim. Olhei no espelho e vi o homem que eu costumava ser. O consultor, o estrategista, o homem que entrava em salas de reunião e mudava destinos de empresas. Desci com 2 malas. As outras 2 e as caixas eu ia buscar depois. A casa estava em silêncio. 7 da manhã, todo mundo ainda dormindo. Deixei as malas na porta e fui fazer meu último café naquela cozinha. Estava tomando quando Gustavo apareceu. Ainda de pijama, os olhos inchados de sono. Já vai? Já. Ele deu aquele sorriso de satisfação. Até que, enfim, achei que ia ter que te arrastar. Não ia ser necessário. Terminei meu café, lavei a xícara pela última vez. Gustavo, só uma curiosidade. Você trabalha na Tech Vision, certo? Ele franziu a testa, surpreso com a pergunta. Trabalho. Por quê? Nada. Só queria confirmar. Você gosta de lá? Gosto. É uma empresa boa, tô subindo rápido. Em alguns anos vou ser diretor. É? Que bom. Espero que dê tudo certo para você. Ele me olhou desconfiado. Você tá... estranho. Estranho como? Não sei. Calmo demais. Achei que ia fazer escândalo, chorar, implorar para ficar. Não é meu estilo, Gustavo, nunca foi. Tá bom então. Tchau, Sérgio. Até mais, Gustavo. Peguei as 2 malas e saí pela porta da frente. Não olhei para trás. Coloquei tudo no porta-malas do Civic e dirigi até meu novo apartamento. Subi os 4 andares, abri a porta e entrei no meu novo lar. Era vazio, eco, ainda sem nada, mas era meu. Passei a manhã organizando as coisas que eu tinha trazido. Arrumei o guarda-roupa, montei a cama que tinha comprado, coloquei as toalhas no banheiro. Às 11, parei para tomar banho de novo e me arrumar. O almoço com Maurício era ao meio-dia e eu não ia me atrasar. Cheguei no Shopping Galeria às 11h50. Subi até o terraço gastronômico, um restaurante elegante no último andar com vista para a cidade toda. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Boa tarde. Reserva em qual nome? Tech Vision. Ah, sim. O senhor Maurício já chegou. Primeira mesa à esquerda, perto da janela. Caminhei até lá e o vi. Maurício Andrade.
62 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Ele estava de costas, olhando pela janela, mas quando me ouviu chegar, se virou. Sérgio! Maurício! Nos abraçamos forte, daqueles abraços de quem se conhece há décadas e passou por coisas juntos. Cara, deixa eu te olhar. Ele me afastou um pouco, sorrindo. Você tá ótimo, tá mais novo que da última vez que eu te vi, e você tá cada dia mais parecido com o George Clooney. Ele riu alto. Minha mulher diz a mesma coisa. Senta, senta. Sentamos, e em seguida um homem mais jovem se aproximou. Uns 45 anos, terno azul marinho, óculos de grau. Sérgio, esse é o Ricardo Santos, CEO da nossa filial aqui de Campinas. Ricardo estendeu a mão, sorriso profissional. Senhor Vieira, é uma honra. O Maurício não para de falar do senhor. Diz que o senhor praticamente salvou a empresa nos primeiros anos. Salvou nada, Maurício cortou rindo. Ele construiu a empresa nos primeiros anos. Eu tive a ideia, mas foi o Sérgio que transformou em realidade financeira. Sentamos os três. O garçom trouxe o cardápio, mas antes de olhar, Maurício se inclinou para frente. Conta tudo. Como é que tá a vida de motorista de Uber? Eu ainda acho isso a coisa mais louca que você já fez. E foi a melhor decisão que tomei, respondi sorrindo. Maurício, eu estava cansado. Cansado de reuniões intermináveis, de voos para todo lugar, de viver de hotel em hotel. Queria algo simples. E encontrei. Mas você não sente falta? Do dinheiro? Não. Eu investi bem, você sabe disso. Da adrenalina? Às vezes. Mas a paz que eu tenho agora compensa. Ricardo ouvia tudo em silêncio, fascinado. É inspirador, ele disse. A maioria das pessoas passaria a vida inteira nesse mercado, se pudesse. E o senhor simplesmente largou. Larguei, mas não sem antes cumprir meu papel. E não sem antes fazer boas amizades. Maurício bateu na mesa. E isso me lembra. Sérgio, eu preciso da sua cabeça. A gente está expandindo para outros estados e tô com dúvidas sobre a estrutura financeira de 2 novas filiais. Você toparia dar uma consultoria pra gente? Freelancer no seu tempo? Maurício, você sabe que sim, sempre. Ótimo. Mas vamos deixar trabalho para depois. Agora quero ouvir histórias. Como tá a família? Respirei fundo. A família teve uns problemas recentes. Problemas? Contei. Contei sobre Fátima, sobre o casamento que só existia no papel, sobre Ana Maria, sobre como ela tinha se distanciado. E então, tomando coragem, contei sobre Gustavo. Maurício e Ricardo ouviram em silêncio. Quando terminei, Maurício estava com a mandíbula travada. Esse moleque fez o quê? Te expulsou da casa. Ricardo resumiu, incrédulo. Tecnicamente, era a casa da minha ex-mulher. Então ele tinha certa razão. Razão nada. Maurício socou a mesa, fazendo os copos tremerem. Sérgio, você é praticamente meu irmão. Se alguém te desrespeita, desrespeita a mim também. Maurício, calma. Calma nada. Como é o nome completo desse moleque? Maurício. Sérgio, fala. Olhei nos olhos dele. Vi ali o amigo de décadas. O homem que eu tinha ajudado a construir um império. O homem que nunca tinha me esquecido. Gustavo Ribeiro. Ricardo pegou o celular dele na mesa. Deixa eu ver aqui. Ele digitou rápido. Gustavo Ribeiro. Trabalha na TechVision Campinas. Trabalha. Achei, gerente de projetos, setor de desenvolvimento. 30 anos. Ricardo olhou para Maurício. Eu conheço esse cara. Ele é arrogante. Já tive reclamações. Maurício olhou para mim. Você quer que eu faça algo? Foi a pergunta que mudou tudo. A porta que ele abriu. Eu podia dizer não. Podia deixar para lá, seguir minha vida, esquecer Gustavo e tudo o que ele tinha feito. Mas então, me lembrei das palavras dele. Você não é nada. Peso morto. Motorista fracassado. Me lembrei do olhar de Ana Maria desviando do meu. Me lembrei do silêncio de Fátima. Maurício. Comecei devagar. Eu não quero que você demita ninguém. Não quero prejudicar a carreira do rapaz só porque ele foi grosseiro comigo. Mas, continuei, acho que ele precisa aprender que ações têm consequências, que tratar pessoas mal, especialmente pessoas que você não conhece direito, pode te custar caro. Maurício e Ricardo trocaram um olhar. O que você sugere? Ricardo perguntou. Uma conversa. Só isso. Uma conversa onde ele entenda que não sabe tudo, que não vê tudo, que não é tão poderoso quanto acha que é. Maurício sorriu.
Não era um sorriso maldoso. Era um sorriso de quem entendeu exatamente o que eu queria. Ricardo, marca uma reunião com ele amanhã, 15h, sala de reuniões principal. Assunto: revisão de conduta e apresentação de novos stakeholders da empresa. Ricardo anotou. Feito. Almoçamos depois disso, mas minha mente já estava em outro lugar. Já estava imaginando a cara do Gustavo quando entrasse naquela sala. Nos despedimos às 2h30. Maurício me abraçou forte. Sérgio, você sempre foi discreto. Sempre foi humilde. Mas chega uma hora que humildade não pode ser confundida com porta de entrada. Você fez a coisa certa. Obrigado, Maurício. A gente se fala amanhã depois da reunião. Voltei para o meu apartamento e passei o resto do dia organizando as coisas. Mas toda hora olhava para o celular, ansioso. Amanhã. Amanhã, Gustavo ia aprender a lição da vida dele. Quarta-feira, o dia que tudo mudou para Gustavo Ribeiro. Eu não fui até a Tech Vision. Não precisava. Maurício tinha prometido me ligar depois da reunião e contar tudo. Passei o dia montando meu apartamento. Comprei algumas plantas para a varanda, um sofá simples na loja de móveis usados perto dali, um quadro bonito de Campinas antiga que achei num brechó. O apartamento ia tomando forma, tomando vida. Eram quase 5h quando o celular tocou. Maurício. Alô? Sérgio. A voz dele estava séria. Acabou. Como foi? Ele contou tudo. Gustavo tinha chegado à reunião às 3 em ponto. Confiante, achando que era sobre algum projeto. Entrou na sala e encontrou Ricardo Santos, CEO da filial, e Maurício Andrade, cofundador e acionista da empresa. Ele tinha ficado pálido na hora. A reunião começou educada. Ricardo perguntou sobre o desempenho dele, sobre os projetos que estava tocando. Gustavo respondeu tudo certinho, ainda sem entender o que estava acontecendo. Então Maurício entrou na conversa. Gustavo, você conhece Sérgio Vieira? O sangue tinha sumido do rosto dele. Eu conheço. Conhece como? Ele é o pai da minha namorada. E como você trata o pai da sua namorada? Silêncio. Gustavo. Maurício tinha continuado, a voz calma, mas firme. O Sérgio Vieira é meu amigo pessoal há mais de 30 anos. Ele foi o consultor financeiro que estruturou toda a base financeira dessa empresa quando a gente começou. Ele é, sem exagero, um dos pais da Tech Vision. Gustavo tinha tentado falar algo, mas Ricardo cortou. Nós recebemos informações de que você tratou o Sr. Vieira de forma desrespeitosa, que você o humilhou, o chamou de peso morto, de fracassado e o expulsou da casa onde ele morava. Eu não sabia. Não sabia o quê? Maurício tinha perguntado. Você não sabia quem ele era? E se ele não fosse amigo meu? E se ele fosse realmente só um motorista de Uber, como você disse? Isso daria direito de você tratar ele assim? Silêncio de novo. Gustavo. Ricardo tinha assumido o controle. Essa empresa tem valores, respeito, integridade e humildade, e você demonstrou nenhum desses três. Eu já vinha recebendo reclamações sobre sua postura arrogante com colegas, mas dei o benefício da dúvida. Agora não tenho mais. O que isso significa? Significa que você está sendo rebaixado. Volta para o cargo de analista júnior e vai ser transferido para a filial de Ribeirão Preto. Você tem 2 semanas para se apresentar lá. Gustavo tinha ficado em choque. Mas eu construí minha carreira aqui. Você construiu arrogância, Maurício cortou. E arrogância não sustenta carreira nenhuma. Aprende isso agora, enquanto você é jovem. Porque se não aprender, a vida vai te ensinar de um jeito muito mais doloroso. A reunião tinha terminado ali. Gustavo tinha saído da sala cambaleando, em choque. E é isso, Maurício concluiu. Ele foi rebaixado, vai perder mais da metade do salário e vai ter que recomeçar em outra cidade. Você está satisfeito? Fiquei em silêncio por um momento. Não tô feliz, Maurício, mas tô em paz. É o que importa. E Sérgio? Sim? Você vai falar com ele? Não preciso. Ele vai descobrir sozinho o que aconteceu. E quando descobrir, vai entender. Entender o quê? Que as pessoas não são o que parecem. Que humildade é uma virtude, não uma fraqueza. E que tratar os outros mal sempre volta para você. Desligamos e fiquei sentado no meu sofá novo, olhando pela varanda. Lá fora, Campinas seguia sua rotina. Carros passavam, pessoas caminhavam. A vida acontecia. E em algum lugar da cidade, Gustavo Ribeiro estava descobrindo que o mundo não girava ao redor dele.
2 dias se passaram antes de eu ter notícias de alguém da casa da Fátima. Na sexta-feira à noite, enquanto eu assistia TV no meu sofá novo, o celular tocou. Era Ana Maria. Hesitei antes de atender, mas atendi. Alô? Pai? A voz dela estava trêmula, carregada de emoção. Oi, Ana. Pai, o que você fez? Fiz o quê? Você sabe o quê? O Gustavo foi rebaixado. Ele vai ter que se mudar para Ribeirão Preto. Ele perdeu tudo. Ana, eu não fiz nada. Eu só almocei com um velho amigo. Um velho amigo que é dono da empresa onde o Gustavo trabalha. Cofundador, não dono. E sim, eu almocei com ele. A gente se conhece há mais de 30 anos. Ele quis saber como eu tava e eu contei. Só isso. Só isso? Pai, você destruiu a carreira dele. Não, Ana. Ele destruiu a carreira dele. Eu só não protegi ele das consequências. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Você se vingou. Não foi vingança, filha. Foi justiça. Tem diferença. Que diferença? Vingança seria eu querer destruir ele por raiva. Justiça é deixar que ele aprenda que ações têm consequências, que você não pode pisar nas pessoas e achar que não vai acontecer nada. Mas ele não sabia quem você era. E precisava saber? Precisava saber que eu era amigo do dono da empresa para me tratar com respeito? Ana, esse é o problema. Gustavo só respeita quem ele acha que tem poder sobre ele. E eu só mostrei para ele que ele não sabe quem tem poder e quem não tem. Silêncio na linha. Pai, a gente terminou. Meu coração apertou. Você e o Gustavo? É. Quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele surtou. Gritou comigo. Disse que era minha culpa por eu ter te defendido pouco. Disse que eu tinha que ter te expulsado antes. Disse coisas horríveis sobre você e sobre mim. Ana. E eu percebi, pai. Percebi que eu tinha escolhido ele em vez de você. Percebi que eu deixei ele te tratar mal porque era conveniente para mim. Porque eu também estava com raiva de você, pelos limites que você impôs, pelas coisas que você falou que eu não gostei de ouvir. Ela parou para respirar, chorando. Mas, pai, você estava certo. Em tudo. Eu era mimada. Eu era irresponsável. Eu não aceitava ouvir não. E o Gustavo, ele não me amava. Ele amava a ideia de mim. A ideia da filha da empresária rica, da casa grande, das conexões. Ana, Me desculpa, pai. Me desculpa por tudo. Eu não devia ter deixado ele te tratar assim. Eu não devia ter te tratado assim. Você é meu pai, você sempre quis o melhor para mim. E eu te paguei com ingratidão. Senti meus olhos marejarem. Filha, eu também errei. Devia ter conversado mais com você, devia ter explicado melhor as coisas. Devia ter sido mais presente quando você era pequena. Não, pai, você foi o melhor pai que podia ser. Eu é que não soube reconhecer. Ficamos em silêncio por um momento, só ouvindo a respiração um do outro. Pai, onde você está morando? Num apartamento no Cambuí. Pequenininho, mas é meu. Posso te visitar? Claro que pode, filha. Sempre. Amanhã? Amanhã é perfeito. Desligamos e eu fiquei ali, sentado no sofá, com o celular na mão, tentando processar tudo. Ana tinha terminado com Gustavo. Ana tinha percebido. Ana estava voltando. No dia seguinte, sábado, ela apareceu no meu apartamento às 10 da manhã. Bateu na porta e, quando abri, ela se jogou nos meus braços, chorando. Pai, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Entramos, ela olhou ao redor do apartamento simples, viu as plantas na varanda, o sofá usado, a TV pequena. É aconchegante. É meu cantinho. Sentamos no sofá e conversamos. Conversamos de verdade, pela primeira vez em anos. Ela me contou sobre o relacionamento com Gustavo, sobre como ele tinha mudado aos poucos, ficando mais controlador, mais arrogante, sobre como ela tinha se perdido tentando agradá-lo. Eu contei sobre meus anos como consultor, sobre a amizade com Maurício, sobre por que eu tinha escolhido ser motorista de Uber. Pai, você é incrível. Eu não sabia metade dessas coisas. Você nunca perguntou, filha. Eu sei, e eu devia ter perguntado. Ela ficou o dia todo. Almoçamos juntos num restaurante por quilo perto dali. Voltamos pro apartamento. Vimos um filme antigo na TV. No fim da tarde, quando ela ia embora, me abraçou de novo. Pai, obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me dado essa lição, mesmo que tenha doído. Eu nunca vou desistir de você, Ana. Nunca.
Ela foi embora e eu fiquei ali na varanda, vendo o sol se pôr entre os prédios de Campinas. As coisas estavam se consertando. Devagar, mas estavam. 3 meses se passaram desde o almoço com Maurício. 3 meses desde que Gustavo descobriu que subestimar as pessoas tem um preço. Meu apartamento no Cambuí estava completo agora. Tinha até um quadro que Ana me deu de presente. Uma foto antiga de Campinas que ela mandou emoldurar. Ana vinha me visitar toda semana. A gente jantava junto, conversava, ria. A conexão que a gente tinha perdido estava voltando, mais forte do que antes. Fátima também tinha vindo algumas vezes. A gente tinha conversas maduras, honestas. Ela tinha se desculpado por não ter me defendido, por ter deixado a situação chegar onde chegou. Eu fui covarde, Sérgio. Você fez o que achou que era melhor na hora, Fátima. A gente perdoa e segue em frente. Gustavo tinha se mudado para Ribeirão Preto. Segundo Ana, ele estava diferente. Mais quieto, mais humilde. A queda tinha doído, mas talvez tenha ensinado. Eu voltei a trabalhar com consultoria, mas do meu jeito agora. Freelancer, escolhendo meus clientes, trabalhando em casa, no meu ritmo. Maurício me passava uns projetos aqui e ali e eu adorava. Era o melhor dos 2 mundos. A mente trabalhando em coisas complexas, mas sem o estresse e a pressão de antigamente. E continuei dirigindo Uber. Não todo dia, mas uns 3 dias por semana. Porque eu gostava. Gostava das conversas, das histórias, de ver Campinas de ângulos diferentes. Numa terça-feira ensolarada de janeiro, eu estava dirigindo quando peguei uma corrida no centro. Um rapaz jovem, executivo, entrou no carro falando ao celular. Sim, eu sei que o prazo é apertado, mas vamos conseguir. Confia em mim. Ele desligou e suspirou. Dia corrido? Perguntei. Nem me fala. Trabalho em startup, tá sendo uma loucura. Startup de quê? Tecnologia. A gente tá tentando levantar investimento, mas tá difícil. Já tentou consultoria financeira? Às vezes ter alguém montando o pitch deck certo faz toda a diferença. Já, mas consultoria é caro demais pra gente agora. Sorri. Olha, eu trabalhei como consultor financeiro por mais de 20 anos. Se você quiser, posso dar uma olhada no material de vocês, sem cobrar nada, só para ajudar. Ele me olhou pelo retrovisor, surpreso. Sério? Sério. Pega meu cartão ali no porta-luvas. Ele pegou. Era um cartão simples. Sérgio Vieira, consultoria financeira, freelancer. Nossa, obrigado. Vou entrar em contato. Deixei ele no destino e continuei meu dia. Essa era a minha vida agora. Simples, tranquila, mas cheia de propósito. Eu ajudava quem precisava, trabalhava quando queria, vivia no meu ritmo. E no fim do dia, quando eu voltava para o meu apartamento pequeno, mas aconchegante, eu olhava pela varanda e via Campinas lá embaixo, viva, pulsante, cheia de histórias. E eu sorria, porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Não importa onde você mora, quanto dinheiro você tem ou qual título você carrega. O que importa é como você trata as pessoas, como você vive, como você se levanta depois de cair. Gustavo tinha me dado 5 dias para sair da casa, e eu tinha saído. Mas não como ele esperava. Não derrotado, não humilhado. Eu tinha saído de cabeça erguida, com dignidade e com uma lição ensinada. E agora, 3 meses depois, eu estava melhor do que nunca. Porque quando você sabe quem você é, quando você tem paz com suas escolhas, quando você vive com integridade, ninguém pode te tirar isso. Ninguém. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Ana. Filha, janta aqui em casa hoje? Vou fazer aquele macarrão que você adora. A resposta veio rápido. Vou sim, pai. Levo sobremesa. Te amo. Sorri, guardei o celular e olhei pela janela. Lá fora, o sol se punha sobre Campinas, pintando o céu de laranja e roxo. E aqui dentro, um homem de 59 anos, ex-consultor financeiro, atual motorista de Uber, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Porque no fim, a melhor vingança não é destruir quem te fez mal. É viver tão bem, tão feliz, tão em paz, que a opinião dele sobre você simplesmente não importa mais. E eu tinha conseguido. A história de Sérgio Vieira está completa. 10 capítulos que mostram a jornada de um homem que, mesmo sendo humilhado e desrespeitado, manteve sua dignidade, ensinou uma lição importante sem ser cruel e reconquistou sua paz e sua família.
Espero que tenha gostado do resultado. A narrativa seguiu todos os princípios que você estabeleceu: retenção alta, storytelling envolvente, emoção genuína, consequências justas e um final satisfatório que traz fechamento, mas também esperança.